Fala galera, começando mais um episódio do Bebedores em Séries e hoje a gente vai falar o que é a Fall Season, a Summer Season e a Mid Season. E aí, gente? Certinho? Certinho. Bom, sou. Bah, bem legal. Como o Pedro falou, hoje nós vamos falar sobre Fall Season, Mid Season e Summer Season. Pra quem não sabe o que é... Que diabo é isso? Que diabo é isso? Já adianto duas coisas. Vai precisar de um pouquinho de inglês e um pouquinho de geografia. É bom. Fall Season e Summer Season, já começando por aí, são os equivalentes em português a Sim. outono e verão. Aí vocês já vêm da... Que YouTube tem aquele negócio de dar patada, né? O comentarista de portal vem Eu sou pra cá. first, já vou falar. Fall é outono e começa no nosso verão. Aí que entra a geografia. Né, queridão? Hein? Quando o outono lá começa, nós estamos na primavera. Ué, a gente tem que levar em consideração que isso é baseado nas estações do ano americana, né? Exatamente. Bom, aproximadamente aí a partir do dia 20 de setembro é que começam as estreias da Fall Season, né? Que é a TV aberta americana leva muito mais em consideração esses estudos de Fall, Summer Season e tal. Então, entre setembro e outubro são as principais estreias, as apostas que os canais têm. As grandes. As grandes apostas, o que eles acreditam que vai render muito pros estúdios. É nessa faixa do calendário que começa, entre setembro e outubro a partir do dia 20. Algumas vão até novembro, algumas outras estreias, mas aí são séries que vão ter menos episódios, com algumas coisas que eles vão testar depois um pouco mais pro final do ano. Bom, os canais a cabo, a TV britânica e a TV canadense, eles não necessariamente seguem muito à risca essa programação, né, de season, porque eles fazem alguns estudos à parte também, e como não é a TV aberta, eles levam em consideração outras coisas. Na Inglaterra é uma putaria. Aí Sherlock é de 4 anos. É outra pegada. Tanto que Sherlock você tem episódios de 1h30, 3 episódios por temporada. Então Eles não ligam muito. É uma coisa, é um mundo à parte. Mas você pega, por exemplo, aí os canais a cabo, por exemplo, a AMC coloca na Fall Season o The Walking Dead, mas em contrapartida você pega a HBO, que vai colocar o Game of Thrones só na Mid Season. Lá em abril. Em abril, porque eles são duas séries enormes que passam no mesmo dia, né? Na mesma faixa de horário. Então, eles não vão colocar na mesma época do ano as estreias. Então eles colocam separado, porque tem espaço pra todo mundo. É inteligência de mercado isso. Eles sabem que a galera vai assistir as duas, então não tem por que colocar na mesma época as estreias. Seria Então, burrice. Seria burrice. Uma competição boa se fizesse isso. Não faz sentido. Então, eles levam isso em consideração por serem TVs a cabo e tem um universo à parte. Eles fazem estudos próprios. Aí, depois da Fall Season, nós temos a chamada Mid Season. Mid não é estação do ano, tá? Não tem nenhuma, relação. não. Algumas pessoas chamam ela carinhosamente de Winter Season, mas... Não é o caso. Mid Season. É, mid. Ela passa mais ou menos de janeiro a maio. E acontecem duas grandes coisas. A primeira é o Replacement. Olha o inglês vindo aí de novo. Nossa. Porque assim, depois da Fall Season, tem aquele periodinho desgraçado de fim de ano que não tem audiência nenhuma na TV. Nada. Então o que tem? Caralhadas de reprises de Friends. Muita maratona, né? Maratona, 10 temporadas de Friends. E muito especial de Natal. Os especiais de Natal, Aí... Porque a TV realmente não tem tanta audiência. Eles sabem que a galera tá reunindo família, tá fazendo as festas de fim de ano e tal. Então eles dão umas férias pros atores, férias pra produção toda, coloca ali umas reprises, alguns especiais que já estavam prontos, pra dar uma folga pra vir a mid-season. Exato. E aí acontece, logo em janeiro, depois das festas, acontece o replacement. O que é isso? Séries que estrearam na Fall Season. Desgraça, não deu audiência, não deu certo. O roteiro não desenvolveu, todo mundo fala mal, os caras a galera pegam não curtiu. Cancela. E troca, faz a substituição. Aí os pica lá dos canais, eles têm uma gavetinha aqui, que ele abre, tem uma tonelada de roteiro, eles pegam um e falam, pô, vamos tentar esse aqui? Vamos. Vai que, né? E pau, coloca. Sim, porque já eram roteiros que de repente poderiam ser bons pra estreias, mas, como você tem aí caralhada de série, algumas vão pra gaveta mesmo, não tem como. E é nessa hora que eles trazem de volta essas. E aí eles vão medindo, pô, a estreia foi boa, tá rendendo números, aí passa uma meia temporada e volta no ano seguinte, na Fall Season, com uma temporada cheia. E além do replacement, obviamente, é o retorno das séries da Fall Season. Sim. Porque existe o hiato que a gente falou, e as
as séries retornam para completar suas temporadas, séries que têm temporadas cheias. Exemplo maior, The Walking Dead. Sim. Todo mundo aqui louco pro retorno agora em fevereiro. Nossa, cara. Porque acabou daquele jeito louco Sim, lá, tal. E essas séries que retornam do hiato se juntam com os replacements que até maio, completa essa grade da mid-season. Bom, algum tempo atrás a mid-season era muito isso mesmo, né? De época de projetinho de gaveta para replacement e tal. Isso já mudou de figura, porque muitas coisas que eles colocaram na mid-season eles viram que a galera curtia muito. Então hoje em dia já tem muita série estreando na mid-season que é top of mind, né? Você pega aí Game of Thrones, Silicon Valley, House of Cards, no caso do Netflix, que é um cenário um pouco diferente, né? Netflix, por ser on demand, é um pouco diferente, mas também entra nessa regra de colocar coisas na mid-season que bomba demais. Summer Season! Eita! Sim, a época que a americanada toda, principalmente ali ó, do meio pra cima, começa a tirar a sunga aquele cheio de mofo. As tanguinhas fedidas do Todo mundo armário. já vem daquele frio do diabo, do Natal e tudo mais. Sim. Chega o verão americano. E a gente aqui, pelo menos em São Paulo, começa a tirar o edredom. A gente já vai se cobrindo e ele se descobrindo. Se você é do Nordeste, por favor, desconsidere. Desconsidera. Aí é calor o ano inteiro. Tá? Summer Season chega e com ela novas estreias. Qual é a grande diferença da Summer Season e da Mid-Season? Por ser o verão, as pessoas começam a aproveitar sim mais as ruas, então saem mais à noite, aproveitam essa vida noturna. Sim. E o prime time cai um pouco. A audiência vai um pouco mais lá pra baixo. Na Summer Season já vem os esportes juntos, vários esportes, então isso compromete as séries também. Sim. Então, tem muitas estreias, sim. É um calendário recheado de estreias, só que na grande maioria são estreias com menos episódios e com quase todas com roteiros mais leves. Historinhas mais de boinha, assim. De boinha, ali pro gostei. verão. De boinha, De né? boinha, gostei. E a Summer Season, ela acontece basicamente entre junho e agosto. Sim. Antes da Fall Season e depois da Mid Season. Você tem aí algumas apostas, como por exemplo, foi o caso da Mr. Robot. Porra. Caramba, que foi muito aclamada e acabou ganhando agora recentemente o Globo de Ouro como melhor série dramática. E que vai contra o que a gente falou, que não é leve, né? Essa realmente... Política pesada, cabeçada... Né, o hackerativismo e tal. Então, é uma série muito boa. Se você ainda não conhece, vá atrás de Mr. Robot. Ela estreou numa Summer Season. Meio ali a galera não sabia o que ia acontecer e de repente ela veio e quebrou com um monte de paradigma que a gente tinha, de enquadramento, a forma como eles gravam, fotografia. É muito diferente, é uma série muito especial, vale a pena vocês acompanharem. E o Netflix também lançou o próprio Sense8 na Summer Season. Sim, na Summer né? Season também, O Sense8. Pedro já falou que o Netflix é diferentinho. Mas... dá uma olhada no Sense8, falando em Sense8 a gente tem um vídeo sobre eles, vou deixar linkado aqui, acompanha que também é muito boa. Essa história de Fall, Summer e Mid, ela é muito focada nos canais abertos. ABC, CW, Fox. Sim. A grande maioria leva muito em consideração esse paradigma de vamos colocar coisinhas mais leves, porque o pessoal... E também os spin-offs, né? A AMC lançou o spin-off de The Walking Dead. Porra, Fear the Walking Dead. O Fear the Walking Dead eles lançaram na Summer Season, que tá arrebentando, tá bem legal 10 milhões, o lançamento 10 milhões de pessoas assistiram. Isso é muita gente. Maior audiência de uma estreia na TV a cabo. Isso foi na Summer Season, que em tese seria lançamentos mais de boinha, mas porra, 10 milhões de pessoas viram a estreia de Fear the Walking Dead. Pedro gostou de boinha. Né? Fica bater nessa, de boinha. Digamos que uma série que foi a grande responsável pela mudança de paradigma de Summer Season é só mais uma estreia no ano, foi Under the Dome, que... Infelizmente cancelaram, depois Você assistia, né? Eu assistia, fui até a terceira temporada, eles têm meio que uma conclusão, mas ficou um gancho pra continuação, mas eles cancelaram. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor, né, esse jogo aí de estações do ano com a grade de programação da TV americana. Lembrando que é muito mais em relação à TV aberta do que aos canais fechados. Os canais a cabo têm ali estudos próprios para ditar as regras do prime time deles, tal, de como serão as estreias. É um pouco diferente. Mas como muitas séries que vêm para cá é da TV aberta, essa questão de Fall, Mid, Summer Season é importante a gente entender um pouquinho para saber quais são as apostas dos canais americanos e quais são aquelas que a gente deve dar mais atenção quando chega no Brasil. É isso aí. A gente tá tomando a Brooklyn Beer Oktoberfest, que também é uma cerveja
de estação, do ano. E se você quer ver a nossa degustação, entra aqui em cima Isso e aí. assiste o vídeo. É isso, né, Pedrinho? Se eles gostaram do vídeo, eles fazem o quê? Deixa um like. Ah, você tá impossível. Nossa, esse é o inglês aqui, esse vídeo absurdo. Essa que louca. Deixa um like, comenta, Isso. fala quais são as séries que vocês já assistiram em determinada época do ano. Se você não sabia nada disso, fala que agora você tá sabendo. Vira pro seu amigo e fala assim, estou assistindo Mr. Robot, que estreou na Summer Season no canal USA, in the United States of America. Você tira uma, Já entendeu? tira uma com a CNA, cara. Wizard, todo mundo vai querer te contratar pra ser professor. É isso mesmo. Não é? E a gente se vê no próximo episódio com mais uma cerveja, com mais coisas sobre série, porque a gente assina a segunda temporada de... Bass. Isso não é inglês, né? Tá, fazer o quê? É possível. Até mais.